Os tubarões são criaturas ameaçadoras, capazes de assustar qualquer um com a sua perspicácia. Na verdade, não há medo mais intenso e difundido do que aquele associado aos tubarões, particularmente aos grandes tubarões brancos. Estes formidáveis monstros dos oceanos e nossos pesadelos costumavam frequentar as águas costeiras da África do Sul, especialmente as águas de False Bay, perto da cidade do Cabo. Este é, na verdade, um dos pontos mais conhecidos destes gigantescos predadores. Os observadores de tubarões se reuniam aqui na esperança de testemunhar um grande branco em toda sua glória e talvez tirar algumas fotos se eles tivessem sorte. As praias da área eram rigorosamente monitoradas todos os dias para estes tubarões e os visitantes eram avisados para ficarem fora da água quando os tubarões estivessem por perto. Mas é uma misteriosa virada de acontecimento. Grandes tubarões brancos desapareceram destas águas costeiras nos últimos anos. E os cientistas marinhos não têm ideia do que fez com que os grandes tubarões sumissem. Será que eles encontraram um lugar melhor? Ou alguma coisa os afugentou? Especialistas estão tentando descobrir por que estas magníficas criaturas não têm sido testemunhas nesta área há anos. O grande tubarão branco, ou Carcharodon carcharias, também é conhecido como ponteiro branco e tubarão branco. É uma espécie do grande tubarão que frequenta as águas costeiras de todos os principais oceanos ao redor do globo. O tubarão é conhecido na cultura pop. Os maiores tubarões brancos tendem a crescer até 6,1 metros de comprimento e pesar cerca de 1.905 a 2.268 quilos quando atingem a maturidade. Mas a maioria são tubarões machos relativamente menores que medem de 3,4 a 4 metros e as fêmeas que medem de 4,6 a 4,9 metros em média. Um estudo de 2014 revelou que a vida média do grande tubarão branco é estimada em cerca de 70 anos ou mais. Isto, na verdade, é muito mais longo do que o estimado anteriormente. Isto também significa que o grande tubarão branco pode ser o peixe cartilaginoso vivo mais longo conhecido até agora. No mesmo estudo, também foi descoberto que os machos grandes brancos levam cerca de 26 anos para atingir a maturidade sexual, mas as fêmeas podem levar até 33 anos antes de estarem prontas para se reproduzirem. Estes enormes tubarões podem nadar a velocidades de 25 km por hora para rajadas curtas e podem nadar a profundidades de até 200 metros. O grande tubarão branco é um predador de ápice e não tem outros predadores naturais conhecidos além das terríveis baleias orca. É, portanto, considerado a maior espécie de peixes macropredadores conhecidos e é, portanto, um dos principais da maioria dos mamíferos marinhos. É a única espécie conhecida a ter sobrevivido até hoje do gênero Carcharodon. Estes tubarões também são responsáveis por mais incidentes registrados com mordidas humanas do que qualquer outra espécie de tubarão. O grande tubarão branco pode ter governado os oceanos por muito tempo, mas atualmente a espécie está enfrentando inúmeros desafios. Isso tem resultado no status de proteção internacional. A União Internacional para a Conservação da Natureza lista os grandes tubarões brancos como uma espécie vulnerável. Ele também é protegido por numerosos governos nacionais, como o da Austrália. Como estes grandes tubarões brancos tendem a viajar longas distâncias para a migração sazonal, e sua dieta também é incrivelmente exigente, não é logisticamente possível mantê-los em cativeiro, e por esta razão, não existem aquários conhecidos no mundo que abrigam um espécime vivo deste peixe ameaçador. Estes tubarões vivem em quase todas as águas costeiras e offshore, com uma temperatura que varia de 12 a 24 graus Celsius. Mas concentrações maiores são encontradas nos Estados Unidos, África do Sul, Japão, Oceania, Chile e no Mediterrâneo, incluindo o Mar de Mármara e Bósforo. Uma das populações mais conhecidas dos grandes tubarões brancos é encontrada perto da ilha Dyer, localizada na África do Sul. Os jovens grandes tubarões brancos tendem a habitar uma faixa estreita de temperaturas nos viveiros costeiros rasos. Nos últimos anos, tem havido uma mudança, já que um número crescente de tubarões jovens está sendo observado em áreas que anteriormente não eram muito comuns, como a Baía de Monte Rey e a costa da Califórnia Central. Especialistas pensam que a mudança climática pode estar reduzindo a gama de jovens grandes tubarões brancos e, assim, transferindo para os polos. Acredita-se que ele seja um peixe epipelágico, observado principalmente na presença da caça rica como focas, leões marinhos, cetáceos e outras espécies de tubarões e peixes ósseos maiores. Na África do Sul, eles têm uma hierarquia de dominância dependendo do tamanho, sexo e direitos de posse, mas seu comportamento e estrutura social é bastante complexo e não bem compreendido. As fêmeas dominam os machos, os tubarões maiores dominam os menores e os residentes mais velhos tendem a dominar os recém-chegados. Mas a sua presença cada vez menor nas águas costeiras da África do Sul alarmou quase todos, pois agora não há o suficiente para observar para que seus comportamentos possam ser analisados mais a fundo.
O oceano na África do Sul estava cheio desses predadores, pois havia vida marinha adequada para que eles florescessem. As pessoas se reuniam nas praias para observar enquanto faziam acrobacias aéreas para pegar presas. Mas de repente as coisas mudaram. Os Shark Spotters, uma instituição de caridade local que monitora as praias da cidade, afirmaram que não avistaram um único grande tubarão branco em 2019, nem mesmo durante os meses de verão de janeiro a abril, quando estes geralmente se aproximam da costa. Acontece que um assassino silencioso estava apanhando os grandes tubarões brancos um por um. O gigante que se alimentava desses grandes tubarões brancos deixou uma marca distintiva nas 8 vítimas que se lançaram em terra. Todos os corpos de tubarões tinham uma ferida distinta e seu fígado oleoso, rico em vitaminas, tinha sido arrancado. Em alguns casos, até mesmo o coração foi levado. Inicialmente acredita-se que os humanos poderiam ter algo a ver com este lento desaparecimento de um dos maiores predadores que habitam as águas da África do Sul. Mas um artigo recente publicado, no altamente aclamado e revisado pelos colegas do African Journal of Marine Science, contou uma história completamente diferente. O verdadeiro culpado por trás deste desaparecimento dos enormes tubarões brancos foi um par de baleias orca. Essas baleias assassinaram pertencentes à espécie Orcinus orca. Marinheiros de tempos antigos observaram grupos desses gigantes caçando e se alimentando de espécies maiores de baleias. Estas não são apenas orcas comuns. É muito fácil reconhecê-las por causa das suas distintas barbatanas dorsais em colapso. E os cientistas pensam que são responsáveis por muito mais mortes de tubarões brancos cujos corpos ainda não foram levados à terra. No início, após um ataque de orca em Guns Bay, os grandes tubarões brancos desapareceram de semanas ou meses. De acordo com a principal autora do estudo, Alison Towner, uma bióloga sênior de tubarões brancos do Dyer Island Conservation Trust, o que parece estarmos testemunhando é uma estratégia de fuga em larga escala, espelhando o que vemos usado por cães selvagens no Serengeti, na Tanzânia, em resposta ao aumento da presença de leões. Quanto mais as orcas frequentam estes locais, mais tempo os grandes tubarões brancos ficam longe. Essa pesquisa é bastante importante, pois ao determinar como os predadores marinhos respondem ao risco, os cientistas podem entender melhor a dinâmica da coexistência com outras comunidades de predadores. Estas dinâmicas também podem ditar a interação entre os concorrentes ou a relação entre predador e predador-presa. Towner é candidata a PhD na Universidade Rhodes, em Mackanda, Cabo Oriental, e vem estudando os grandes tubarões brancos aqui há quase 15 anos. E, em sua opinião, a sua ausência prolongada é sem precedentes. Anteriormente, havia apenas mais 2 vezes em que os tubarões estavam ausentes, uma semana em 2007 e 3 semanas em 2016. Com os grandes brancos ausentes, o ecossistema ao redor está enfrentando algumas consequências alarmantes. A ausência dos grandes tubarões brancos desencadeou o surgimento de um novo mesopredador na região, o tubarão baleeiro de bronze, ou Carcharinus brachyurus. Este é conhecido por ser uma das espécies devoradas pelos grandes tubarões brancos. Mas esse também está sendo atacado e comido pelas orcas. Estas baleias assassinas estão mostrando um imenso nível de conhecimento e experiência na caça dos tubarões maiores. O equilíbrio é um fator crucial em qualquer ecossistema marinho. Por exemplo, com o desaparecimento dos grandes tubarões brancos, a foca do cabo não é restrita. Então, estes são agora uma ameaça para os pinguins africanos criticamente ameaçados. A foca de pelagem também compete pelos pequenos peixes pelágicos que eles comem. Como há apenas pouca pressão que um ecossistema pode suportar, os impactos de orcas removendo os tubarões poderiam ser muito mais preocupantes e de longo alcance. Esta não é a primeira vez que as orcas conseguem expulsar grandes tubarões brancos de uma área. Em 2019, um estudo descobriu que grandes tubarões brancos evitariam as suas águas preferidas de caça na costa de São Francisco se uma orca aparecesse na região. A presença de uma única orca pode perturbar o comportamento de alimentação do tubarão por longos intervalos de tempo neste local de agregação. Com a ajuda do avistamento e rastreamento a longo prazo dos dados de 14 tubarões marcados com GPS nos últimos 5 anos, os cientistas sul-africanos demonstraram que o avistamento de grandes brancos despencou significativamente em várias baías. A sua população diminuiu drasticamente entre 2014 e 2018, e houve um declínio notável em sua taxa de ataque às focas cabeleira também. Houve até mesmo períodos prolongados de ausência completa de tubarões brancos da Ilha das Focas durante esse período. As orcas são baleias dentadas pertencentes à família de golfinhos oceânicos e elas são o maior membro dessa família. É a única espécie existente no gênero Orcinus e é reconhecida pelo corpo de padrão preto e branco. Esta espécie cosmopolita é encontrada em todos os oceanos do mundo, em uma grande variedade de ambientes, desde regiões árticas e antárticas até os mares tropicais.
As orcas machos normalmente variam de 6 a 8 metros de comprimento e pesam mais de 6 toneladas. As fêmeas geralmente têm de 5 a 7 metros de comprimento e pesam em torno de 3 a 4 toneladas. As orcas caçando os grandes brancos em Guns Bay e False Bay são dois machos que só comem fígado de tubarão e deixam o resto da carcaça como está. As duas baleias assassinas tornaram-se bastante famosas e receberam os nomes de Porto e Estibordo. Estima-se que estas têm cerca de 20 anos e aparecem nas águas da África do Sul todos os anos durante a migração das águas antárticas entre os meses de junho e dezembro. Elas apareceram pela primeira vez em 2015 e, desde então, foram avistadas 41 vezes entre False Bay e Guns Bay. Um relatório de 2020 do painel de peritos em tubarões, nomeado pela ministra Barbara Crecy, sugeriu que o desaparecimento de grandes tubarões brancos foi mais provavelmente uma mudança na distribuição do oeste para o leste, como resultado da recente ocorrência e predação da orca, ao invés de estar relacionado à atividade pesqueira. Mas especialistas acreditam que a indústria pesqueira moderna pode ter uma mão na taxa de recuperação da grande população de tubarões brancos. Os tubarões são lentos para se reproduzir e só dão à luz algumas crias. Portanto, os grandes tubarões não conseguem lidar com a contínua e implacável dizimação de seus números. Ainda não está claro como as orcas descobriram que esta área estava madura com tubarões, tendo o fígado bastante nutritivo. Também é difícil dizer como elas descobriram que os fígados fazem um ótimo alimento em primeiro lugar. Dados sugerem que estas duas orcas poderiam ser membros de um raro morfotipo comedor de tubarões e elas escolhem os principais predadores do oceano como sua refeição preferida porque a presa que elas costumavam devorar estava diminuindo em número. Isso coloca mais pressão sobre a grande população de tubarões brancos que está enfrentando muitos desafios. Towner diz que eles sabem que os grandes tubarões brancos enfrentam sua maior mortalidade nas redes de proteção contra banhistas em KwaZulu-Natal e que a espécie não pode arcar com a pressão adicional dessas orcas. As orcas têm como alvo os grandes tubarões brancos do subadulto, que podem prejudicar ainda mais uma população já vulnerável devido ao seu crescimento lento e à sua estratégia de maturação tardia da história de vida. Towner também sugere que uma maior vigilância e estudos contínuos de rastreamento nos ajudarão a coletar mais informações sobre como estes padrões únicos de predação afetarão o equilíbrio ecológico nas paisagens costeiras no futuro. Especialistas têm considerado outras possibilidades deste grande desaparecimento sem precedentes de tubarão branco, incluindo a temperatura da superfície do mar e o declínio populacional induzido pela pesca, mas estas não explicam o declínio imediato e abrupto na avistada de tubarões que começou em 2017 e os períodos prolongados de ausência. A pesca excessiva e a poluição definitivamente desempenham um papel neste declínio dos grandes tubarões brancos, de acordo com Sarah Andreott, bióloga marinha da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. Ela disse: "Minha preocupação é que o foco nas orcas está desviando a atenção dos problemas que os humanos poderiam resolver. Especialistas acham que os grandes brancos podem ter abandonado o seu hotspot habitual, mas eles não têm se desviado muito. A Marine Dynamic, uma operadora de mergulho em gaiolas lançada pela Guns Bay, diz que alguns avistamentos de tubarões foram feitos em 2019. Um estudo de 2016 sugeriu que restaram algumas centenas de grandes tubarões brancos na África do Sul, em comparação com as estimativas anteriores de alguns milhares. A análise de DNA do tecido do tubarão branco mostrou que a diversidade genética dos grandes tubarões brancos sul-africanos é surpreendentemente baixa, o que também torna mais suscetíveis a choques externos como doenças e mudanças ambientais. E recentemente, um grupo de baleias assassinas foi testemunhado perseguindo tubarões durante uma perseguição de 1 hora ao lago de Mossel Bay, uma cidade portuária na província do sul do Cabo Ocidental. O espetáculo foi capturado por drones e monitorado por um helicóptero. Alison Towner comentou que esse comportamento nunca tinha sido testemunhado em detalhes e antes certamente nunca do ar. Um clipe de imagens filmadas em maio mostrou 5 orcas perseguindo e matando um grande branco. Os cientistas acreditam que mais 3 tubarões foram maltratados até a morte durante a mesma caçada. Simon Elwin, um especialista em mamíferos marinhos, diz que as orcas são animais altamente inteligentes. Seus métodos de caça em grupo fazem delas predadores bastante eficazes. Uma dessas baleias já atacou grandes baleias, mas as outras 4 eram novatas nisso. Especialistas agora acreditam que as orcas pretas e brancas podem se adaptar ao comportamento uma da outra através da transmissão cultural. Os tubarões desapareceram da área após este ataque aterrorizante. Apenas um grande branco foi avistado nos próximos 45 dias. Os cientistas pensam que se o domínio das orcas persistir, logo os grandes brancos irão abandonar completamente as águas costeiras da África do Sul e isto vai afetar gravemente o ecossistema da região.